Olá, pessoal, muito bem-vindos ao Café Quântico. E hoje eu tô com uma convidada especial, a Dani. Ela vai falar um pouco pra gente sobre expansão da consciência e principalmente sobre crenças. Vocês viram que eu abordei bastante esse tema de crenças lá no Instagram e aqui também no YouTube. Tem muitas dúvidas, então eu trouxe uma pessoa, né, maravilhosa, que ela entende muito sobre isso e ela vai ajudar vocês a tirarem um pouquinho dessas dúvidas. Eu vou pedir para que a Dani se apresente. Muito bem-vinda, Dani. Gostaria que você se Obrigada, apresentasse para a gente, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história. tudo bom, Adri? Obrigada, é um Tudo. prazer receber esse convite seu. Estou muito feliz, né? Você aí na Polônia, eu aqui no Brasil. Sim, mas É, conectadas conscientemente. exatamente, super conectadas. E eu sou uma Master Avatar, né? Eu sou uma facilitadora da técnica Avatar, que são técnicas de exploração da consciência. E eu sou uma buscadora, né, nessa área de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Isso é maravilhoso. E conta pra gente, Dani, como que você começou a buscar, né, querer expandir, querer melhorar o seu nível de consciência, o seu nível de ser, porque cada um tem um momento, né? Geralmente a gente está passando por alguma coisa na nossa vida e aquilo nos desperta a vontade de mudar. Como que aconteceu isso para você? Então, eu sempre fui curiosa, né, com essa parte do comportamento humano, sempre estudei todas as áreas, né, do autoconhecimento, e até que eu conheci o Avatar. Eu, além de Master Avatar, eu sou empresária, eu tenho uma academia de ginástica, e uma pessoa que treinava lá me falou desse curso nos Estados Unidos, né, em 2007 eu fui fazer esse curso nos Estados Unidos, me Sim. apaixonei pelas ferramentas, né, e 15 dias depois estava lá fazendo minha formação de Master. 15 dias depois eu estava entregando o meu primeiro curso como facilitadora de uma forma cooperativa junto com outros masters do Brasil inteiro. Então, desde então, eu atuo com isso, né, já há quase 12 anos e é a minha paixão. E qual que foi assim a maior descoberta que você teve, que você achou assim que valeu a pena por todos esses anos, por toda a sua vida, porque sempre tem aquilo que toca a gente, né? Verdade. Essa questão das crenças, né, que a gente está Sim. falando, né? A gente sempre pensa que a gente está experimentando alguma coisa pelo que a gente já viveu, né, pelas nossas experiências e descobrir, né, que a crença precede a experiência, né, que o fato de eu Nossa, acreditar em algo determina o que eu vou experimentar, isso para mim foi a grande descoberta, né? sim. E Então foi geralmente a gente costuma se identificar muito, né, Dani, com as nossas criações, né? A gente se identifica com as nossas experiências e a gente acha que a gente não pode mudar isso. E é isso, eu acho que é a grande limitação. muito naquele papel fizeram comigo, né? O mundo Isso. fez isso comigo, isso aconteceu comigo. Então perceber que eu posso mudar a partir do olhar, né, de observador, de como eu determino, como eu decido ver aquela situação pode mudar a minha experiência. Isso para mim foi uma descoberta incrível e mudou toda a minha experiência, mudou minha vida. Foi um divisor de águas na minha vida, realmente. Sim. É maravilhoso. Eu lembro quando eu tive contato, né, com o livro do Harry, a gente até falou sobre isso offline. Só que na Uhum. época, quando eu tive contato, eu não estava 100% preparada para receber aquela informação. E eu tenho certeza também, Dani, que acho que até você vai concordar comigo, muitas pessoas elas vão ter acesso a esse vídeo, mas elas não estão preparadas para receber a informação, enquanto que outras já estão, né, preparadas, conseguem entender, conseguem captar a mensagem, como você falou, muitas das ferramentas a gente tem que experimentar, a gente tem que experienciar. Senão fica só no conhecimento intelectual, a gente não absorve aquilo, a gente não se torna e, consequentemente, a gente não aprende também. É exatamente isso que eu acho. Eu acho que a gente está na era da consciência. Muitos autores, você vai ver muitos livros falando sobre consciência. E o Avatar, para mim, foi o como. Né? São Sim, as chaves e as combinações, é o como. sim, Né? Então, é como fazer isso. Ele é todo experiencial, ele é todo prático, você vai vivenciar aquilo. sim. Né? Tem até um trechinho aqui no manual, Perfeito. Leia pra gente, para que a gente vou possa ler ter uma ideia. sobre os estudos do Harry, né, que é o autor dos materiais Avatar. Em 1987, um professor de psicologia chamado Harry Palmer esboçou uma série intrigante de procedimentos mentais que poderiam ser ensinados facilmente a quase todas as pessoas. A Sim, coisa surpreendente sobre esses procedimentos é que, quando eles são usados de uma certa ordem, eles se tornam uma combinação que destranca, né, destrava os segredos da consciência humana. sim, E aí você poderia pensar, né, por que alguém iria querer destravar os segredos da consciência humana? sim. Né?
Então, exatamente por isso, é aquele paradigma, né, que a gente sempre ouviu, né? Ver é crer, né? Eu preciso ver para Sim, crer. E se fosse o contrário? E se fosse crer para ver? Você sim. já percebeu que o quanto as crenças elas impactam no que você experiencia? Muito, muito. E às vezes aquelas crianças a gente comprou quando era criança e elas começam a rodar no piloto automático e a gente não se torna consciente delas. E aí aquilo fica se repetindo, e muitas vezes a pessoa fala, mas eu não queria ter feito isso. Geralmente ela não queria mesmo, só que aquela criança estava lá embutida em algum lugar, ela comprou aquilo em algum lugar e ela começa a repetir aquela experiência porque ela não se tornou consciente daquilo ainda. Exatamente. Quando você está experimentando alguma coisa que você não prefere, né? O que você decidiu acreditar, consciente ou inconscientemente, que está fazendo você ter aquela experiência? Sim, Quando você se torna honesto e vulnerável o suficiente para inspecionar isso e ver, né, que você adotou um ponto de vista que naquele momento fez sentido, hoje não faz mais, né? exatamente. E hoje ela é extremamente autossabotadora, debilitante, mas você estava num momento vulnerável, você adquiriu aquele ponto de vista, era uma verdade inquestionável para você naquele momento e hoje você não sabe mais, Sim. né? Isso a gente chama no Avatar de crenças transparentes, elas são invisíveis, você não sabe, você opera através delas, Sim. né? Você E muitas vive dessas crenças, elas são baseadas no medo, né? A pessoa ela tem um medo ali e ela fica sempre agindo por conta daquele medo. a vida é difícil, eu nunca vou ganhar dinheiro, Isso. isso eu não vou conseguir, isso não é para mim, Eu não ou sei. crescimento, eu não mereço, isso, Sim, né? E aí a pessoa atua através dessa crença, ela vai realmente experienciar aquilo. exatamente. Igual aquela criança que a gente descobriu comigo, né, Dani? Eu não Uhum, sou boa o bastante, tem alguma coisa errada comigo. Então, assim, em tá? algum momento vulnerável, eu comprei aquela crença e eu comecei a reproduzir um monte de experiências, um monte de coisas por conta dessa Exato. crença. E eu não tinha consciência, é igual a Dani comentou para vocês, era uma crença transparente, ou seja, para mim aquilo era tão verdadeiro, aquilo era tão normal que eu não conseguia ter consciência disso. Até que a gente começou a investigar, né? Foi um trabalho que a Dani fez onde a gente foi investigando profundamente essas crenças para conseguir que ela viesse à tona e eu tivesse consciência disso. Mas é algo que a gente precisa, que nem ela falou, ser completamente honesto, né? Entender o que a gente está pensando, entender o que a gente está acreditando. E o bacana dessas ferramentas que você, do Avatar, é que você está totalmente consciente o tempo inteiro e Uhum, você faz com que venha à tona isso, né? Que você sim, descubra essas crenças que estão aí sustentadas inconscientemente, que estão operando na sua vida, que você nem sabe, você não tinha nem sim, consciência dela, né? Se te perguntasse assim, por que você está experimentando isso, né? Não sei, eu não não quero sei. experimentar isso, mas eu estou experimentando isso. É como se fosse uma lente, né? Um filtro mesmo, né? Eu falo que as crenças, o Harry fala que são essas lentes, né, que filtram tudo que existe, o que desejamos experimentar. Então, se eu Sim, coloco uma lente de que vai ser fácil, de que eu posso, de que eu consigo, eu vou experimentar aquilo. Se eu sim, coloco uma crença de infelicidade, ou de dificuldade, ou de medo, eu vou ela vai experimentar aquilo. experimentar aquilo, exatamente. Eu esqueço que eu botei aquela lente, que eu coloquei aquele Sim. filtro, né? E uma coisa que vai reforçando essas crenças são as provas que a pessoa vai criando, né? Ela vai criando aquelas provas e aquilo vai reforçando aquela ideia. Não, mas Vai isso é evidenciar. difícil porque aconteceu com minha amiga. Isso é difícil porque já aconteceu na minha família. Isso é difícil porque fulana está passando pelo mesmo. Então ela começa a encontrar essas provas que ela mesma está criando e quando a Uhum. gente para analisar, todas essas provas elas vieram da crença, porque você já acreditava naquilo. Então, isso é fantástico e foi assim, um dos grandes insights que eu tive também, Dani. Quando eu comecei a analisar as minhas crenças, eu falei, uau, mas isso está acontecendo porque eu já acreditava em algo desse sentido. Então, não significa que isso realmente seja real, né? Eu não quero Exatamente, experimentar mais esse tipo de coisa. Então, são exatamente. coisas assim que a gente precisa analisar. E o Harry fala aqui também, né? Para a gente explorar um minuto, né? E se o Uhum. Avatar destrancasse os mistérios de como você acredita, né? E apenas se isso te interessaria, né? O que você gostaria de experimentar? E se Sim. você pudesse criar a realidade que você prefere, o que você criaria? A maioria das pessoas elas não estão nem conscientes de que elas podem criar a realidade que elas preferem, Sim, né? exatamente, elas acham que tudo é um fruto do destino, é circunstância, porque está na mão de Deus,
né? Então, assim, tudo meu destino está na mão de Deus, eu não sei o que pode acontecer. Então, elas começam a delegar, né, a autorresponsabilidade para o acaso, para as outras coisas, né? Então, e é uma coisa que quando a gente entende as ferramentas, a gente começa a identificar que nós somos responsáveis. Exatamente. Isso que você falou é muito importante, porque é um dos pilares do Avatar, né? A responsabilidade pessoal, Sim. o segundo pilar é a compaixão e o serviço ao outro. Então, a responsabilidade pessoal é fundamental, porque se você não se vê como responsável e criador total do seu universo, como que você vai querer mudar isso? Se você delega isso, essa responsabilidade para as figuras de autoridade, para pai, mãe, governo, chefe, marido, esposa, né? Então, quando você sai desse papel de vítima e começa a ser protagonista da sua história, você tem o poder de mudar a sua história. Exatamente. Você cria o papel de fonte. Eu estou criando isso, vou me desassociar dessa criação e vou escolher o que eu quero experimentar. Né? É uma coisa assim. O Avatar é um ser fonte, é um ser que é capaz de criar a própria realidade, a realidade que ele prefere. Né? E principalmente através dessas crenças. Ele descobrir quais são as crenças que estão, né, obstruindo, exato, que estão no piloto automático, alterar esses acordos inconscientes e criar a realidade que prefere. Exatamente. E é uma coisa bem interessante, Dani, eu até quero que você dê uma pincelada sobre isso, sobre a vontade, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem mudar, elas querem, parte consciente, só que a vontade está ali no piloto automático, tá naquela vontade instintiva, né? Que ela não tem força, ela já está viciada em outras coisas, ela não consegue focar a atenção em nada. Agora, a partir do momento que você teve um despertar, pode ser que esse despertar tenha sido agora, nesse vídeo para você, e você teve um insight, falou, uau, eu quero mudar, eu quero realmente começar a entender como funciona a minha vida, como funcionam as minhas crenças, é onde essa vontade, né, autodeterminada, ela começa a surgir no ser humano, ela começa a aparecer na gente. Exato, a vontade, ela rege tudo, né? Era outro princípio que eu desconhecia também, que eu ignorava antes do Avatar, esses dois princípios. Então, eu, como professora de educação física, eu falo que são os músculos da consciência, é a vontade e a atenção. Né? Sem a vontade e a atenção, você não cria nada. O que cria uma realidade? O que cria a realidade são as partículas de atenção. Quando você direciona a atenção para uma realidade, né, você vai criar aquela realidade que você prefere. E a maioria das vezes, a nossa atenção ela é direcionada pelo piloto automático, pelo aquilo que já aconteceu, pelas nossas memórias, impressões, os medos. Então, atenção tendenciosa de outras pessoas, né? De outras pessoas, do que falaram para você acreditar, né, das suas doutrinas, da cultura, da religião, da escola, né? Então, a gente é uma coxa de retalhos desses empréstimos de influências inconscientes, de tudo que aconteceu, dos filmes que a gente assistiu, livros, né? Dos livros que a gente leu, e a gente está crente que está deliberando a nossa vida. Só que você foi pegando um pouquinho de cada coisa e foi construindo quem você chama você. E você nunca parou para inspecionar, é isso realmente que eu quero? Né? Principalmente aquelas coisas, aqueles modelos inconscientes dos fracassos do mundo, que às vezes a gente modela. Então, eu tenho que sofrer porque minha mãe sofreu, né? Meus pais não foram bem no casamento, então eu tenho que repetir esse padrão. E é inconsciente, porque você não quer experimentar isso, mas você começa a reproduzir isso. De tanto então, a pessoa viver e estar em contato com aquilo, ela começa a absorver aquilo, né? Começa a se tornar natural. É o conhecido para ela. É desconfortável, mas é a zona de conforto. É o conhecido. É conhecido para ela. Então, ela teria que ir além para experimentar uma outra realidade, né? E a vontade, ela é fundamental para que você tenha como direcionar a sua atenção de uma forma deliberada. E essa vontade é um músculo que você vai fortalecendo com as ferramentas e como direcionar a sua atenção. E controlando, né, Dani? Vai porque você resiste ou porque você deseja. Isso é uma sabedoria milenar, né? E é uma coisa que eu desconhecia antes de conhecer essas ferramentas. Então, se eu não estou sendo dono da minha vontade, do meu direcionamento da atenção, o que tá? São os padrões inconscientes. E eles vão governar a minha vida enquanto eu não pegar isso e colocar. É igual tem uma parte do livro do Harry que ele fala assim que se nós que a vontade é como se fosse um cavalo, né? Não, perdão. A atenção, o cavalo e a vontade é o cavaleiro. Então, se você não controla, a atenção ela tá para tudo quanto é canto. Agora, a partir do momento que você pegar as rédeas da sua vida, exatamente, você toma as rédeas e direciona a sua atenção, é onde você vai realmente criar a sua realidade. A consciência, ela é a forma, né?
Mas o que vai criar são, como a Dani falou, são essas partículas de atenção que a gente direciona para aquilo que a gente quer ou para aquilo que está no inconsciente, no piloto automático. É só você parar para pensar um pouquinho tudo na sua vida, tudo que você construiu, né? O fato de quando você decidiu ir para a Polônia, criar a realidade que você está vivendo hoje, você teve que demandar partículas de atenção. Sim. Você teve que ter uma vontade extraordinária, por mais que o mundo tivesse falado para você, não vai dar certo, você está arriscando, você está sendo ousada, você teve que usar a sua vontade e direcionar a sua atenção para estar experienciando. Porque só ter consciência do que eu quero, isso não é suficiente. Muita gente fala que só a consciência cria a realidade. A consciência, ela te dá consciência do que está acontecendo. Mas se você não tem a vontade e você não direciona a sua atenção, você não cria. Você pode estar consciente que você quer ficar milionário, né? Muitas pessoas, eu estou consciente que eu quero ficar milionário. Mas você está direcionando a sua atenção? Você está dominando a sua vontade? Se você não está, você não vai conseguir, porque, como a Dani explicou pra gente, o que vai colapsar, o que vai manifestar isso na nossa realidade física é a atenção, é o controle da vontade. E até o que no Avatar tem isso, né, Dani? O Harry, ele ensina sobre a vontade transcendente, que é quando nós estamos controlando, não é aquela vontade instintiva, emocional. Existem vários domínios, né, de consciência. Então, as pessoas têm que saber em qual domínio que ela está operando de consciência, e a vontade transcendente, que é o seu eu, o eu superior, como é que você queira chamar, é que está realmente redirecionando isso. E tem uma coisa interessante sobre o que você falou, que o que você acredita e como você acredita impacta no que você está experienciando. Porque a pessoa pode experimentar aquilo de um nível de convicção muito baixo. Não é? Ela não tem uma convicção, ou ela tem uma crença anterior que ela não está nem consciente. E ela está experimentando aquela crença anterior, ou o que acontece muito, né, Dani, que você falou sobre isso quando a gente conversou, é quando a pessoa ela vai colocando máscaras em cima daquela crença ali, ou uma motivação ali e tal, e de repente aquela máscara não dissolve o problema continua lá. Tá lá por baixo, é uma analogia com um quadro, né? Um quadro negro. Se você já tem algo escrito ali, você nem sabe o que está ali, você primeiro precisa ficar consciente do que está lá já na sua matriz de consciência, apagar aquele acordo anterior e escrever a realidade que você prefere. Então, a maioria das pessoas não tem acesso a isso. Então, elas fazem assim, por que eu não estou experimentando sucesso na minha vida? Ou por que eu não estou experimentando o relacionamento que eu quero, ou a prosperidade que eu quero, né? Ou por que eu não consigo iniciar um estado de ser feliz, né? Aqui agora, por que eu não consigo isso? Como é que está essa vontade dessa pessoa, o nível de atenção, as crenças que ela tem na consciência dela? O que está regendo a vida dessa pessoa, né, na realidade. Exato. Sim, e quando a pessoa começa a ficar atenta para isso, é onde as coisas começam a mudar. E vocês podem estar percebendo agora, todas as pessoas que estão aqui acompanhando, vocês vão perceber que, conforme a gente vai falando, não tem nada de misticismo, não tem nada de, isso daqui é uma coisa mirabolante, que vocês precisam ficar anos estudando, ou vocês precisam entender, são coisas que já fazem parte de nós. Todos nós conhecemos o que é atenção. Todos nós conhecemos o que é vontade, mas, como a Dani falou, ninguém estava consciente do que isso causa na nossa vida, né? Que é exatamente isso que o Avatar faz. Ele desvenda essas coisas para a gente, esses segredos para a gente. E são áreas de conhecimento que existem há milênios, né? Então, como o Harry falou, ele é um estudioso da consciência, ele pegou de várias áreas de conhecimento, né? Então, ele estuda a consciência humana há mais de 40 anos, então, de tudo que já existe, que são teorias comprovadas que existem. Então, ele formatou um curso de 9 dias que o produto é um ser-fonte, que é capaz de editar propriamente para criar a realidade que prefere. Então, e o mais incrível, Dani, que eu achei de tudo isso, sabe, que nem eu já estou há 3 anos estudando sobre esses temas. O mais assim, interessante que eu achei de tudo isso é que ele não forma você para ficar rico, para arrumar um relacionamento ou para sanar um problema da sua vida. Não, ele forma você para ser fonte, para você aprender a co-criar a sua vida. E não, eu vou ficar rico ou vou arrumar um relacionamento. Tá, se você arrumou um relacionamento, mas você continua com a sua vontade desgovernada ou sem saber direcionar a sua atenção, as outras áreas podem, um momento, né, colapsar, acontecer um monte de coisas. Agora, quando você sabe o que você está criando e o que você está experimentando e o que você quer experimentar, olha a diferença que dá na sua vida.
Olha o Com certeza. poder que você tem, olha o controle que você começa a ter, a responsabilidade que você começa a ter. É Uhum. isso que eu acho que é o mais interessante, assim, o que mais me chamou a atenção, sabe? De tudo que eu já estudei até hoje, tudo que eu já pesquisei. Então, foi, assim, algo que realmente, assim, me marcou muito. Eu também vim de um caminho grande de vários cursos, né? Tinha feito todas as formações de tudo que você puder imaginar. Sim, E o que mais me intrigou no Avatar, o que mais me chamou a atenção e que me cativou é realmente isso, que eu tenho as ferramentas para usar onde e quando eu quero, né? Como ser fonte, eu não preciso de um mentor externo, de alguém externo para isso. Eu posso usar as ferramentas na minha vida e sim, esse é o objetivo, né? Que sim, porque você reestruture sua própria consciência e reestruture a sua realidade física. exatamente, porque quando a gente se torna consciente dessa vontade, da atenção, é onde a gente começa a aplicar, como a Dani falou. Todo o treinamento, vocês podem também ter acesso aos materiais gratuitos, né? A gente vai deixar os links aqui para vocês pesquisarem depois, quem se interessar. Muitas dessas coisas vocês vão experimentar, então não vai ser algo que a Adri falou ou a Dani falou, não, você vai experimentar. Então vai ser a sua verdade, a sua experiência. A E até experiência, onde, gente, é real. e até onde a pessoa vai, até onde a consciência dela permite. Então, por isso Uhum, que esse grau de vulnerabilidade, ninguém pode te prometer até onde você vai, porque depende de sim, quão honesta essa pessoa é, o sim, quão vulnerável e aberta essa pessoa está para explorar a própria consciência, o quanto ela quer melhorar. Né? Você sim. quer melhorar? Você está disposto a pagar o preço por melhorar? Né? Então, às vezes, a pessoa quer, mas ela quer me dar aí o segredo, me fala, e ela não quer explorar, ela não Não quer. quer, não quer. Ela quer continuar nos padrões que ela já está acostumada e ela tem medo, né, de saltar, de ir explorar uma coisa nova. E é onde a pessoa fica na posição que ela está. Uma vez perguntaram, né, para o Harry, né, essas ferramentas realmente funcionam? E ele devolveu, né, perguntou quão honesto você está disposto a ser. Sim, Né? Então, depende muito desse grau de abertismo, de honestidade, de vulnerabilidade, de sim. assumir responsabilidade pelas próprias criações, porque algumas pessoas elas servem para elas aquelas criações, elas querem ficar ainda naquela posição de De vítima, vítima. porque a Porque, de vítima certa forma, quando a pessoa está nessa posição, age, né? quando a pessoa está nessa posição de vítima, ela recebe muitas partículas de atenção, né? Então ela Exato. fica ali, ela se sente amada, ela se sente uma pessoa querida, por mais que ela esteja naquela posição de vitimização. Agora, O enquanto ela direito não de está ser consciente disso, cuidada, né? sim, De receber a exatamente, atenção do outro. E quando esse jogo não serve mais, isso não me serve mais e eu quero mudar, é esse o momento que a pessoa está preparada para fazer o. exatamente para a ferramenta. É aquilo que eu falei, que foi o mesmo que aconteceu comigo. Então, quando eu tive acesso ao livro, né, há um ano atrás, eu não estava preparada. Eu li, fez assim um boom, né, na minha mente, mas não foi o que não tinha me tocado porque eu não estava preparada, eu não estava com meu nível de consciência naquele momento não estava preparado para receber esse tipo de informação. Mas quando eu crescer, né, as coisas começam a acontecer e depois quando eu fui Da forma que a gente se revisar. conectou, da gente se Sim, a conheceu, gente se incrível, né? conectou, como tudo aconteceu. Então, assim, muitas coisas incríveis. Por quê? Porque aquele momento eu fui me alinhando. E quando a gente vai se alinhando, a gente vai tendo mais honestidade com a gente, mais responsabilidade sobre as nossas criações e entender o que a gente quer. Porque eu acho que esse também é um ponto muito difícil para as pessoas aí. Saber o que elas realmente querem. Né? O que é o desejo de fonte e o que é o desejo do ego. Né? Que a Uhum, pessoa ela fica dividida. Muita gente, uhum. ai, André, eu quero comprar uma casa, mas tá, realmente você quer comprar uma casa? Às vezes a pessoa ela quer viajar ou ela quer fazer outra coisa, ela quer ter um filho, mas ela fica naquele padrão engessado por conta do ego, né? Então, não Tá. conseguindo soltar o ego, ela não consegue experimentar outra coisa diferente. As coisas do ego, elas não são ruins. Você pode criar as Sim, coisas, né, do eu do mundo, mas com esse objetivo de transcender. sim, Porque não é isso que vai te dar a verdadeira satisfação, a verdadeira plenitude, sabedoria, né? E eu costumo falar que o Avatar ele é um curso de valores. Valores como plenitude, tolerância, sim. compaixão, Compaixão, perdão, paz mental, sucesso, prosperidade, que é algo muito além do que só, né, os ser desejos rico do ego. financeiramente, né? Então, o Harry até fala, quando o ego falha em florescer, não há nenhum despertar espiritual. Então, você tem que passar, é como um rito de passagem, né? Assim como a adolescência, passar
por isso, para ter esses valores. Sim. Mas isso só não é o que vai trazer essa real felicidade. Quando a pessoa conquista aquele bem, vai ficar um vazio, né, existencial. Não era bem isso. Isso não vai suprir. Tem uma frase que foi a que mais me chamou a atenção do Harry, que ele fala assim: você nunca vai ter o suficiente daquilo que você não precisa para ser feliz. Maravilhosa. Eu acho isso incrível, porque quantos de pedaços de bolo, quantos de Sim. sapatos da moda, quantos de Quanto? bolsa, quanto de viagem, quanto de dinheiro. Quando você chegar lá, você vai querer um pouco mais. Sim, Depois um porque não pouco vai mais, ser suficiente. né? O Avatar, para mim, foi essa saciedade, porque eu estava nessa busca, nada me estava me Sim, fazendo. Eu fui por uma coisa extremamente pessoal da minha vida, né, pessoal, e eu nem imaginava que eu podia ter algo tão além, né, sim. tão transformacional, tão transcendente, que vai muito além de qualquer expectativa, muito além. Existe algo além do êxtase. Exatamente. Algo além do prazer momentâneo, algo além do ego. Né? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é a sensação que todas as pessoas elas querem experimentar, de uma forma ou de outra, todos querem experimentar. Por que a gente dá valor para as coisas que duram muito? Porque elas são reais, elas são verdadeiras. Agora, quando uma coisa ela não dura muito, ou quando é uma coisa ela não tem tanto tempo assim na nossa vida, a gente não dá tanto valor. Agora, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, a gente costuma dar valor. Então, assim como os materiais do Harry, assim como as coisas que a gente está conversando aqui, são coisas que você precisa um dia, né, parar e dar valor para isso. Que eu acho que é o que realmente faz a transformação na nossa vida. Porque, no fundo, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter paz mental, todo mundo, né, quer ter sucesso, ter prosperidade. Sim. Então, acho que são valores universais. Só que, às vezes, a pessoa acha, eu quero aquilo, mas para que a pessoa quer aquilo? Sim. Né? Ela quer aquilo para ser reconhecida, para ser querida, mas por que ela quer ser? Por que ela quer ser Sim. aquilo? Então, se você for perguntando um pouquinho mais, você vai ver que, no fundo, ela quer ser feliz. Sim. Né? Ela quer E ser tem uma feliz. coisa interessante que o Harry fala em um dos livros, Dani, que é a respeito onde você perdeu a sua felicidade. Né? Onde você perdeu, você tem que voltar lá buscar. Ai, a felicidade era, por exemplo, até no livro ele falava isso, era dirigir um Rolls Royce. Aí quando ele comprou, não, mas isso aqui não é felicidade. Então volta lá naquela ideia que você teve sobre comprar um Rolls. A felicidade está dentro de você e você pode aliciar isso a qualquer momento. Você pode Né? acessar. E se você quiser ter um carro, quiser ter, tudo bem também, mas não que é isso, essas gratificações momentâneas não são isso que vão te trazer essa real felicidade, essa verdadeira felicidade, né? E você iniciar um estado de ser no aqui e agora, você decidir isso e criar isso, isso é muito poderoso. Sim. É É o ser fonte, né, Dani? O ser fonte. Porque a fonte, ela não precisa de outras coisas externas para que ela se sinta bem, para que ela se valide, para que ela se reconheça. A fonte, ela cria todas essas tomados coisas. outras partículas emprestadas, né? E às Sim. vezes relacionamento, a gente tem uma coisa muito equivocada, que às vezes a gente não tem um real entendimento ou aceitação do outro como ele é, então a gente joga joguinhos, né? E isso não é relacionamento verdadeiro, isso é codependência, né? Então, se você for desse jeito, se você agir dessa forma, aí eu vou agir dessa forma, aí a gente pode se entender. Né? Se você agir de tal maneira, aí eu vou agir de tal maneira e a gente pode se dar bem, ser feliz e ficar junto. Isso é codependência. Exatamente. Cadê o amor, né? O amor é incondicional. Por isso que ele fala muito da compaixão. A compaixão, se ela não fosse importante, ela não estaria em todos os caminhos espirituais. E a compaixão, essa real aceitação pelo que o outro ela é temperada com empatia, com tolerância, com aceitação, e cria um espaço para que o outro evolua, para que o outro se transforme. Eu acho que cada um está num grau evolutivo diferente. Sim. Né? E a gente tem que saber respeitar e reconhecer isso, né? Para que a gente também seja respeitado. Porque não é muito coerente você querer que o outro aja de acordo com suas expectativas. Isso. Porque se você cria isso, você vai querer que você também vai querer cobrar, né, do mundo para suprir as suas expectativas, né? Sim. Não pode ter essa dependência, né, Não. do externo. Sim, incrível.
E eu sou feliz com ou sem você, né? Se estamos juntos nessa jornada e queremos caminhar juntos, ótimo. Mas se Sim, não, tudo bem também, né? sim, exatamente. Tem até uma coisa bem interessante que o Harry fala a respeito do perdão, né? Que muitas pessoas perguntam sobre isso. Ah, eu tenho problemas, não consegui perdoar. A confusão entre perdoar e reconciliar. Você pode sim perdoar alguém, mas não significa que você tenha que se reconciliar com essa pessoa. Ah, Adriana, eu não me dou bem com aquela pessoa, não quero vê-la. Ok, você pode não ter mais contato com essa pessoa, mas o fato de você perdoar, você já começa liberar essas partículas de atenção para que você possa criar outras coisas para sua vida. Muito, muito bem falado, porque sempre te falaram do perdão, mas nunca tinham me ensinado como perdoar, né? E o perdão é uma tecnologia, ele tem os passos, né? No mini curso do perdão, da compaixão, que eu vou deixar depois o site com os links dos mini Os links para cursos. vocês acessarem. Ele é maravilhoso, porque ele ensina justamente isso. Quais são os passos? Você não precisa ter que conviver com uma pessoa que você não quer mais. Você tem que deixar ir aqui todos aqueles sentimentos, toda aquela mágoa, tudo aquilo, e assumir responsabilidade de alguma forma ter atraído para isso na sua vida. Quando você deixa ir, quando você assume essa responsabilidade, não tem nem mais porquê, perdão. Sim, Né? exatamente. Porque a responsabilidade, sua vibração não vai mais atrair esse tipo de circunstâncias, esse tipo de pessoas na sua vida. Porque você vai ter integrado aquele tipo de coisa na sua consciência. Ou a pessoa muda para você também, que é mais incrível. Você vai jurar que foi o outro que mudou, mas na verdade foi você que mudou. Sim. Né? E você deixar ir, não tem sentido ficar preso a esses ressentimentos, a essa mágoa, toda essa, né, acumulando injustiças, acumulando essas situações, porque senão você vai recriar, se sua atenção está nisso, você vai recriar mais isso na sua vida. Exatamente. Exatamente. Só vão mudar os atores, né? O campo do jogo vai acabar mudando, né? Mas o jogo vai continuar sendo o mesmo. Vai estar repetindo essa historinha na sua vida inteira. Por isso que muitas pessoas sempre me falam, ai, Adri, eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de situação, ai, relacionamentos, né? Sempre os mesmos padrões. Por quê? Porque você está resistindo àquilo, você não perdoou, às vezes, alguma coisa que você estava vulnerável lá no passado, e você continua com a sua atenção naquilo e recriando. Mas, Adri, mas eu não quero recriar isso, né? As pessoas falam, eu não quero. Só que muitas vezes as pessoas elas não estão conscientes, né, Dani? É aí que tá o X da questão. A pessoa não está consciente que ela... Consciência. Por isso que é a expansão, porque você vai ficar consciente de um monte de coisa que estava encoberta, que você não acessava, né? E 90% da nossa vida está inconscientemente, é igual aquela figura do iceberg, você só tem acesso a 10%. Então, a expansão de consciência, você vai começar a tomar consciência do que está ali embaixo, e mais um pouquinho. E quanto mais você tiver esse conhecimento, acesso ao que está lá, mais você tem o domínio da sua vida nas suas mãos. Né? Mais você tem o como controlar, redirecionar isso e criar diferente. Porque enquanto você não sabe, aquilo está governando a sua vida. Exatamente. Porque é um padrão que você acredita como real. E quanto mais você acredita, você vai estar criando provas que vão estar reafirmando aquele padrão e você continua ali, ó, recriando e experimentando novamente a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Sim. Muito bom. Incrível, né? Dani, eu vou pedir para que a gente faça agora, né? Para que a gente não estenda muito o nosso bate-papo. O primeiro que a gente faça um mini curso, um exercício do mini curso, e eu vou pedir para que você fale para a gente no final sobre o encontro que vai acontecer em São Paulo. Incrível! Claro, prazer. Então, eu vou fazer o exercício com vocês, que é um exercício que é dado no workshop Resurfacing, que é o primeiro módulo do curso Avatar, que é chamado de exercício de compaixão. Aí eu queria que vocês escolhessem uma pessoa da vida de vocês e vocês vão direcionar os 5 passos desse exercício para essa pessoa, tá? Então, com a atenção voltada para essa pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, essa pessoa está buscando felicidade para a sua vida. Assim como eu, essa pessoa está buscando felicidade para a sua vida. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, essa pessoa está tentando evitar sofrimento em sua vida. Assim como eu, essa pessoa está tentando evitar sofrimento na sua vida. Com a atenção voltada para a pessoa,
Repita para si mesmo. Assim como eu, essa pessoa tem conhecido tristeza, solidão e desespero. Assim como eu, essa pessoa tem conhecido tristeza, solidão e desespero. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, essa pessoa está buscando satisfazer suas necessidades. Assim como eu, essa pessoa está buscando satisfazer as suas necessidades. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, essa pessoa está aprendendo sobre a vida. Assim como eu, essa pessoa está aprendendo sobre a vida. Gente, esse exercício, ele é fantástico. Que nem a Dani falou para vocês lembrarem de uma pessoa agora, claro que vocês vão memorizar, mas façam esse exercício quando vocês estiverem, por exemplo, no aeroporto, num supermercado, no trânsito, em qualquer lugar que tenha muitas pessoas, muita aglomeração, vocês olhem para a primeira pessoa que vocês avistarem e façam esse exercício. Vocês vão verem quanto vai aumentar o nível de compaixão, o quanto vocês vão se identificar com essas pessoas, quando vocês vão começar a ser menos, né, críticos, vão parar de ficar julgando, vão começar a entender que aquela pessoa, assim como você, ela também passa por problemas. Esse exercício pode parecer algo tão simples, mas é no simples que está a transformação, porque são essas situações que a gente está lidando todos os dias. Às vezes a pessoa ela quer fazer um curso para poder criar coisas mirabolantes, só que ela não consegue lidar com as coisas do dia a dia. Enquanto você não aprender a lidar com as coisas do dia a dia, você não vai ter consciência suficiente para que você possa acessar, criar coisas maiores. Então, tudo começa, né, um passo de cada vez ali, quando você vai conhecendo, identificando as suas crenças, mudando os seus paradigmas, fazendo como a Dani falou agora, tendo mais compaixão, mais responsabilidade. Tudo isso somado, quando você vê lá no final, em 1 mês, 2 meses, o ganho que você vai ter na sua vida será imenso. Né, Daniel? É uma transformação imensa. Com certeza. E agora eu quero aproveitar, como você falou, convidar as pessoas que tiverem interesse, porque esse curso ele existe no mundo inteiro, né? Mas a sede da empresa é nos Estados Unidos, então os principais cursos são em Orlando, na Flórida, e a gente vai ter o privilégio de ter esse curso no Brasil. São 9 dias, né? De 7 a 15 de março. No estado de São Paulo, vai ser em Bragança Paulista. Então, quem tiver interesse, a Adri vai deixar o link aí do site. E vocês entram em contato direto com a Dani, né? Peçam informações, participem, gente, desse curso. Vai ser incrível, né, Dani? Quando os masters estarão presentes nesse curso? Do Brasil inteiro, vem também gente dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai fazer de uma forma cooperativa. E tem muitos exercícios individuais, então as vagas são bem limitadas, né? E vai ser uma oportunidade incrível, porque realmente é um divisor de água na vida das pessoas que fazem. É uma reestruturação completa da consciência. Então, a gente está nesse momento aí de carnaval, né? De as pessoas estão pensando nessa coisa de festa e tudo, pelo menos aqui no Brasil, mas quando terminarem, sentir aquele vazio, não foi isso que me deixou tão feliz com o que eu buscava, e quiserem realmente estarem buscando esse autoconhecimento, essa expansão de consciência, essa plenitude. Sim, se conectar com pessoas que também pensam, né, diferente, que estão buscando melhorar assim como você. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E foi algo assim que eu valorizo muito, sabe? A conexão entre as pessoas que fazem esses treinamentos, o suporte que eles dão uns aos outros. Dani, é incrível, né? Como as pessoas elas se conectam, o quanto elas se ajudam. É algo assim que todas as pessoas deveriam ter. Não é você ir lá fazer um curso e acabou. Você tem conexão, você tem pessoas, você tem novos amigos, né, de jornada. E é aquilo, né? Ninguém é tão bom que não possa ser melhorado. Né? Exatamente. Quem pode melhorar mais um pouquinho? Todo mundo. Né? E às vezes a pessoa tem tudo na vida, de dinheiro, de coisas, mas ela pode ser outra coisa, pode ser espiritualidade, pode ser eu quero ter tempo para usufruir, eu quero ser um ser humano melhor e refletir isso nessa existência. Outros não, cada um tem uma área da sua vida que precisa melhorar. Né? Pode ser
na área de relacionamento, pode ser na área pessoal e acaba impactando em tudo. Não Sim, tem como, no Avatar, não tem como eu trabalhar só uma parte específica, porque a sim. consciência, Você vai ser quando um você... mestre em lidar com a sua vida. Um mestre em Exato. lidar com a sua vida. E é isso que é o ponto. Em tudo, em É, coisas aquelas simples. situações, né, Dani? Aquelas situações que a gente se depara durante o dia, aquelas situações difíceis. Como que eu vou agir nessa situação? São ferramentas que você consegue lidar com isso, que você consegue ter uma nova perspectiva. Né? Então, são ferramentas incríveis. Eu tenho certeza São que ferramentas muito simples, muito sim, fáceis. sim, Tem crianças que fazem o curso, né, nos Estados Unidos. sim. Então, eu faço um curso de 8 a 80. Seu filho fez, né, Dani? Meu filho fez com 7 anos, né? Hoje ele com 11 anos ele já é um wizard, então não tem esse grau de complexidade. E o mais difícil é lidar com a crença de que algo tão poderoso e efetivo possa ser tão simples. Sim, Né? sim. Porque é muito efetivo, é muito poderoso e é muito simples, muito fácil. É só questão da pessoa aprender e aplicar, né? Experienciar, experimentar aquilo lá, tirar as próprias conclusões, passar aquilo pelo seu nível de ser, não ficar só no nível intelectual, que muitas vezes é o que acontece, né? A pessoa ela aprende ali no nível intelectual 5% apenas, só que ela não consegue experimentar, ela não consegue tirar a prova daquilo, é onde ela não consegue ver resultado. Exato, porque ele é todo experiencial, ele não é na Sim, mente. exatamente. A vida é experiência, como diz o Harry. Uhum, isso Incrível. mesmo. Dani, foi maravilhoso, foi muito bom estar com você Adorei. aqui. Amei, né? Obrigada por você ceder o seu tempo por inspirar muitas pessoas e principalmente ajudar nessas dúvidas que a gente teve sobre a questão de crenças, compaixão, né? E tudo isso que a gente já falou, demos uma pincelada aqui. E, gente, quem quiser, coloca aqui nos comentários que a gente vai fazer uma série sobre esses temas. Aí a gente vai separar, né, para que não fique muito longo os vídeos, que eu sei que vocês ficam reclamando sobre isso, mas assim, a gente vai fazer uma série para que vocês possam acompanhar sobre esses temas. Então já coloquem aqui nos comentários, que se tiver bastante comentário, bastante se vocês sinalizarem que vocês gostaram do conteúdo, a gente vai fazer uma série incrível sobre esses temas. Então é só vocês deixarem aqui. E quem quiser participar do treinamento, né, que a Dani já falou, já deu as informações para vocês. Aqui embaixo no link vai ter todas as informações. E se você estiver assistindo esse vídeo depois do treinamento, consequentemente no site também terão as datas, né, Dani, para que a pessoa possa se conectar com você e ver os próximos dias, ou se conectar comigo e a gente tenta conversar com vocês para explicar quando vão ser os próximos cursos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para quem preferir também fazer os cursos no exterior. Dani, muito Exato. obrigada. Eu Amei. agradeço pelo espaço, disponibilizar esse espaço aqui para estar falando de uma coisa que eu amo. Muita gratidão. Sim, eu amo também. Se eu pudesse, queria horas falando sobre isso.